garantia por tempo de serviço. Você já pensou como utilizar o seu? Qual a maneira correta também para você garantir os seus direitos e ficar tranquilo e realizar, por que não, o sonho da casa própria? Quem está conversando com a gente, está ajudando a gente até entender também todas essas dicas aqui. Fique à vontade para fazer a sua pergunta. Aliás, Sol, tem uma matéria tão interessante que vai ajudar a gente a entender, então, essas possibilidades também, que a Caixa até reduziu os juros aí. Vamos ver. Empréstimos do Sistema Financeiro de Habitação terão taxas reduzidas de 9% para 8,75% ao ano. São enquadrados imóveis residenciais de até R$800 mil para todo o país, exceto São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal, onde o limite é maior, de R$950 mil. Já no sistema de financiamento imobiliário, em que entram imóveis residenciais com valores até R$3 milhões, a taxa de juros recua de 10% para 9,5% ao ano. Outra medida anunciada pela Caixa foi um aumento no limite de financiamento para imóveis usados. Agora é possível tomar emprestado até 80% do valor do imóvel, contra 70% antes da mudança. Pois é, tudo isso para realizar o sonho da casa própria, mas vale lembrar o seguinte, tem que estar tudo legalizado, é o que a Cláudia, superintendente da Caixa Regional, está aqui nos orientando. Quando eu falo em comprar uma casa própria, eu tenho que usar o meu fundo de garantia, eu posso completar também com fundo de garantia, por exemplo, do marido, da esposa. Como é que funciona isso, Cláudia? A gente pode utilizar o fundo de garantia de uma outra pessoa se eu estiver fazendo a composição dessa renda para a compra do imóvel. Então, existe essa possibilidade sim. Por exemplo, marido e mulher, a gente usa o fundo de garantia dos dois. Mas lembrando que eles têm que atender ao requisito de não ter imóvel, a regra do fundo de garantia. Geralmente, o resgate é feito em que prazo? É rápido, é um prazo de 5 dias úteis, né? Agora depende se tem o financiamento junto, aí tem uma documentação para trazer também, mas é rápido. Ok, Luquinha. Perfeito. O Luiz, querido Luiz, mandou uma pergunta para a gente também por vídeo no WhatsApp e a gente assiste agora. Oi, Lucas. Oi, Sol, tudo bem? O Luiz aqui de São José dos Campos. Minha dúvida é a seguinte, os filhos podem usar o fundo de garantia para amortizar ou quitar um imóvel que esteja no nome dos pais? Uma boa tarde para vocês aí, bom programa. Tchau. Pergunta, viu, Luiz? Gostei. Na linha do que a gente falou anteriormente, né? O financiamento é dos pais, então o filho não pode utilizar o fundo de garantia dele, só se eles tivessem feito a compra juntos, o que é possível. A Evelyn de Taubaté fez uma pergunta, e junto com a Evelyn tem várias outras também que falam sobre isso, sobre utilizar o FGTS para a realização de obra residencial, tanto para comprar material quanto pagar a mão de obra. Isso é possível? Como eu disse no começo da nossa entrevista, o fundo de garantia ele é para a solução da casa própria. Então, para reforma não pode ser utilizado, mas pode ser utilizado para a construção de um imóvel. Né? Mas se não é suficiente o saldo do fundo de garantia, o cliente pode compor com financiamento ou ele quer só fazer uma reforma e a gente tem opção com linha de crédito da Caixa, então ele pode consultar uma de nossas agências. Então, para usar o FGTS, para você construir, é partindo do zero. Isso foi para construção, isso. Aí sim, né? A amortização das parcelas é possível com o FGTS? Se tem um financiamento habitacional e se atende à regra do financiamento, né, para a utilização do fundo de garantia, pode amortizar. E isso pode ser feito, inclusive, uma vez por ano. Olha, abatendo o valor da prestação, fica uma prestação pequenininha. Pois é, quer dizer, vai tendo o depósito do fundo de garantia, você vai lá e abate aquele aninho de prestação. Vai tendo no ano que vem, porque assim você paga de uma maneira que você não sente muito. Agora, a Claudinha, que é a sua xará de Bauru, um beijo no seu coração e muita fé, viu, minha linda? Ela diz o seguinte, Luquinha, que o pai dela foi diagnosticado com câncer e está bem avançado o câncer. Ele quer realizar o sonho de ter uma casa. Ela pergunta se o fato dele estar dodói, se isso atrapalha, Cláudia. Entendi. Oi, Claudinha, boa sorte aí para vocês, viu? E na verdade, assim, não atrapalha. Inclusive, como seu pai está doente, né, está acometido com o câncer, ele já pode fazer o saque do fundo de garantia por esse motivo. Então, procura uma agência nossa que você consegue fazer esse saque sim. Engraçado, né? A Débora está fazendo uma pergunta aqui. Débora, como você, outras pessoas estão na mesma situação. Ela foi mandada embora por justa causa e disse que o FGTS está retido. Então, ela quer saber como que ela pode fazer para retirar. Ela tem direito? Se foi demitida por justa causa, tem direito sim, né? Precisa dar uma olhada. O que pode ter acontecido é a empresa não ter feito o depósito do fundo de garantia. É o que e a por gente isso já ela destacou, né? Exatamente. Tem que ficar em cima, né? Mas aí ela pode procurar o Ministério
Ministério do Trabalho ou procurar a Justiça para fazer jus a esse pagamento. Não pode deixar passar em branco. Exatamente. Lembra aquela querida que mora no Canadá, que está sendo um beijo para você, Ana, um beijo no seu coração. Ela pergunta o seguinte: tem como eu sacar o FGTS no exterior? É possível? É possível. Olha, tá passeando, que né? Quer sacar o fundo de garantia. Se faz direito ao saque, ela vai procurar o nosso consulado naquele país e o consulado vai passar as orientações. Ela consegue fazer o resgate, sim. É uma querida que está todos os dias, né? Um beijo para a Fiara, nossa querida. Né? A Maria de São José dos Campos está ao vivo para fazer uma pergunta. Oi, Maria, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela participação, minha linda. Obrigado mesmo, viu? Qual que é a sua dúvida? Quando o meu esposo estava trabalhando, ele financiou uma casa pela Caixa. E hoje ele se encontra com dificuldade, né, para poder estar pagando, que é um valor um pouquinho de R$250 por mês. Então, eu queria saber se há possibilidade de fazer um novo refinanciamento, né, dessa mesma casa que eu estou pagando. Uhum. Na verdade, não seria um refinanciamento, mas se tem uma situação de atraso, por exemplo, nas prestações, a orientação que eu dou é para você procurar a nossa agência, porque a gente pode, dependendo da situação, incorporar a prestação, né, ou utilizar o fundo de garantia, se ele, né, juntou mais um pouco de fundo de garantia, utilizar o próprio FGTS para colocar o contrato em dia. Mas aí a gente analisa o seu caso com bastante cuidado. Agora tá tem bom? o seguinte, quando a pessoa faz um financiamento, só complementando, me corrija se eu estiver errada, Claudinha, para você, minha linda que está na linha. Se a pessoa tiver uma dificuldade do pagamento naquele mês, ela não pode ir até a Caixa ou ligar para a Caixa e falar assim, eu posso pular uma prestação, ela comunicar a falta de pagamento em 1 mês ou 2 meses, não sei, ela pode fazer isso? Então, essas situações de atraso acontecem. Qual que é a orientação que eu dou? É exatamente isso que você falou, Sol. Procura a Caixa que dependendo do caso a gente pode incorporar aquela prestação. Tá. O que não pode fazer é parar de pagar, porque quanto mais o tempo passar, mais difícil fica para a gente fazer essa renegociação. Mas existem as possibilidades, sim. Ok, então, Luquinha. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aí do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Agora, uma notícia muito triste que a gente vai ver, que infelizmente tem acontecido com certa frequência, né? A gente tem as imagens, coloca para mim, por favor. É de chocar, Solange, de chocar mesmo, triste demais. A polícia procura pelo assassino de um morador de rua na Grande São Paulo. O atirador disparou pelo menos 5 vezes, aparentemente sem motivo. As imagens que a gente vê mostram o criminoso saindo de um carro de luxo e indo em direção à vítima, de frente. Ele atirou aí o nome dele é Sebastião dos Santos, que tentou correr, mas infelizmente não conseguiu. E o atirador voltou para o carro, entrou pela porta aí do passageiro e sumiu. O morador de rua de 40 anos morreu antes de chegar no SAMU. Ele parou o carro de luxo, esse é o morador de rua. Ele de frente, as imagens são muito fortes, o cidadão atira, o morador ainda dá alguns passos, mas infelizmente morreu antes da chegada do socorro. Agora, para quê? Por quê? Nada justifica. Vai dançar, porque as imagens pegam bem a placa do carro. Que bom, né, Que Sol? bom que vai dançar. Que bom, né? No próximo bloco a gente vai comentar com vocês. Aliás, atenção, viu que pedidos de revisão de valor de processos do INSS só podem ser feitos agora pela internet ou telefone. A gente já conta mais para você aí de casa. Agora bora para beijo, que é tão gostoso de receber, a gente coloca ao vivo aqui no programa. Uma boa tarde para você, Sol. Uma boa tarde para você também, Luquinha. Um abraço super especial da Albertina, da Peixaria Esperança. Beijos! When the night